Glória a Deus, meus queridos, amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, simpatizante da Palavra de Deus. Eu sou o Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez peço licença para entrar aí na sua casa e juntos a gente aqui fazermos uma reflexão a respeito de um texto bíblico, aleluia. E o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje é o Salmo 91. Fazer uma leitura desse salmo, aleluia, amém? É um salmo que fala sobre a proteção de Deus, né? Estamos vivendo aí momentos difíceis no nosso país, momentos de tensão, né? Mundial. A gente está vendo aí os Estados Unidos querendo ali invadir a Venezuela. A gente está vendo muitos conflitos, né, internacionais, até o próprio Brasil aí, né, com as sanções que os Estados Unidos está dando ao país sem nenhum motivo, né? Porque não há motivo para essas sanções aqui em nosso país. Nosso país é um país abençoado por Deus, né? Eu penso assim, é um país que você tem liberdade de expressão, você pode falar, lógico que você não pode xingar, ofender as pessoas, isso aí é erradíssimo, né? Então, tem coisas que você pode falar, tem coisas que você tem que falar, ficar para si, você não pode xingar, ofender as pessoas, né? E as pessoas querem liberdade para tudo, né? Para ofender, para xingar. E se você ofende, se você xinga, se você acusa, você tem que provar, né? Você não pode ficar fazendo acusações infundadas. Bom, meus queridos, mas eu quero aqui, em nome de Jesus, trazer, né, para a gente uma reflexão nesse Salmo 91, porque nós precisamos da proteção de Deus. Todos os dias, meu querido, se Deus não nos guardar, quem vai nos guardar? Estamos vivendo em um mundo violento. Eu sempre tenho abordado isso no meu canal, que hoje em dia você vê o filho matando o pai matando o filho, a esposa matando o marido matando a esposa, a violência aí, o feminicídio crescendo, né? O homem achando que a mulher é sua propriedade e muitos homens, né, por falta de, digamos, controle emocional, né, domínio próprio, eles acabam extrapolando, eles acabam cometendo crimes horrendos, né, espancando as esposas, chegando até mesmo a matar. Teve aí esses dias, né, lá em São Paulo, um empresário tirou a vida de um gari por conta de besteira, né? Então você vê que a violência, meu amigo, ela tem crescido, né, em nosso país e mundialmente, né? Está crescendo. E se a gente não tiver a proteção de Deus, meu querido, para onde iremos? Se Deus não nos guardar, quem nos guardará? Não é verdade? Você sai para estudar, você sai para ir realizar seu trabalho, você sai para ir resolver um problema, você sai para ir pagar uma conta de luz, de água, você sai para ir ao médico, você sai para ir a passeio, e hoje você não tem aquela certeza que vai voltar tranquilo. Tamanho é a violência, tamanho é a disposição que as pessoas hoje têm para praticar a maldade, né? É a briga no trânsito, a falta, né, de controle emocional, de domínio próprio que as pessoas estão aí faltando, né? O diálogo, o amor, né? O amor, diz a palavra de Deus, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Não somente dentro das congregações, né, desses recintos onde se prega a palavra de Deus, mas o amor das pessoas, às vezes dentro do ambiente familiar, né? O amor, o respeito dos filhos para com os pais, o respeito dos pais para com os filhos. Então, aquele respeito familiar,
Você hoje não tem, né? Verdade? É aquele jovem rebelde, é aqueles filhos rebeldes, né? Que gritam com os pais, batem nos pais, maltratam, né? É o desrespeito total que a gente está tendo aí nesse mundo, né? A maldade imperando, a violência imperando. E se o nosso Deus, o Deus Criador do céu e da terra, não nos guardar, meu querido, quem vai nos guardar? Isso aqui é independente de religião. Eu não estou aqui falando de religião, mas eu falo do Deus Criador, do Deus que fez você, que me fez, né? Do Deus que nos dá o fôlego de vida, do Deus que nos permite estar de pé, caminhando, aleluia, mesmo em meio às dificuldades, às vezes dentro de no meio da doença, né? Você vai envelhecendo, você vai ficando doente de alguma forma, né? Eu estou com o meu problema de hérnia de disco, mas louvado seja Deus que tem me ajudado, né? Me mantido de pé. As dores vêm, as dores no nervo ciático vêm, as dores no braço, já está no meu braço direito aqui, eu sinto dores, já estou quase 2 meses com uma dor no braço, né? Mas Deus dá força, meu querido. E a gente tem que superar, né? A gente tem que continuar olhando para Cristo. Nós não podemos olhar para o homem, porque nós, seres humanos, somos falhos. Mas isso não é desculpa para que a gente venha estar cometendo erro, pelo fato da nossa fabiabilidade, da nossa limitação como ser humano. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que pedir a Deus que nos ajude, né, a deixar aquilo que aborrece a Deus, aquilo que nos faz estar distante da presença de Deus, né? E voltar ao primeiro amor, voltar a amar o nosso próximo, pedir a Deus, né, em oração, ter uma vida de oração, irmão, é importante você orar, você sair, amanheceu, meu querido, você já deve estar orando, antes de você colocar seus pés ali no chão, você já deve estar ali pedindo, agradecendo a Deus por amanhecer com vida, você e sua família, você já deve agradecer pela proteção que Deus lhe deu durante a noite, a madrugada, pedindo a Deus proteção durante o dia para você, sua família e seus amigos, em nome de Jesus Cristo. Nós temos que estar diante do Senhor todos os dias, entregar a nossa vida a Ele todos os dias, porque nós não sabemos o nosso amanhã. Nós não sabemos o que pode nos acontecer daqui a 1 minuto, 2 minutos, 5 segundos. Nós temos que estar na presença de Deus, amém? Meus queridos, vamos aqui orar e pedir a Deus que fale conosco através desse Salmo 91. Maravilhoso Deus e Pai eterno, aqui estamos diante da Tua santa e gloriosa presença, pedindo Tua graça, pedindo Tua ajuda e pedindo, Senhor, fala conosco. Vem nos abençoar, vem nos dar uma palavra de fortalecimento espiritual, vem segurar na nossa mão, aleluia, vem nos fortalecer espiritualmente, vem transformar a nossa mente, vem nos renovar, nos vivificar, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu querido? Vamos ler aqui o Salmo, aleluia, vai ter que passar por baixo, glória a Deus. É porque minha esposa está chegando, irmão, aí ela não gosta às vezes de aparecer na live, né? Aí eu falei, ela vai ter que se agachar, passar por baixo, né? Mas se ela quiser passar também em pé, não tem importância não. Não vai afetar em nada aqui, é só a imagem dela que vai aparecer, porque ela foi ali na feira comprar algumas coisas, louvado seja Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo e da ardilosa e da praga mortal. Ele te cobre com a sua pluma e debaixo das suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que acampeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste
que se move sorrateiramente nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos receberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Quanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, nem desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Com as suas mãos ele te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a sua víbora, e soltearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, e eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que me chamar pelo meu nome, hei de responder. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações. Eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim diz o Eterno. Glória a Deus. Eu já quero profetizar na sua vida, né, que toda a proteção do Senhor vai estar te alcançando, vai estar te guardando de dia e de noite, em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, veja que salmo poderoso, que oração poderosa, né? O salmista aqui, ele nos dá, nos traz, né? Essa palavra que diz, né? Aquele que vive, né? Ou habita a sombra do Altíssimo descansará, né? Do Todo-Poderoso. Se nós estivermos, meu querido, habitando no Senhor, ele estará nos guardando de todo o mal, né? Se Deus estiver habitando na minha vida, na sua vida, ele estará nos guardando, irmão, né? Antigamente a habitação do Senhor era ali o templo, né? Era o tabernáculo, onde Deus ali ele estava na arca, e ali a glória de Deus se manifestava. Então estava ali naquele tabernáculo, depois no templo, né, na arca. Mas hoje Deus ele habita no coração daqueles que o chamam, o convida para ele habitar no coração, fazer morada, né? E Deus deseja fazer morada no seu coração. Deus deseja estar contigo, caminhar contigo todos os dias, né? Deus deseja estar ao teu lado, meu querido, caminhando contigo, aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, ele quer estar do teu lado, te protegendo, te guardando, te livrando do mal. Deus deseja habitar na tua vida. Deus deseja estar, aleluia, te guardando. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, né? Em todo o tempo, meu irmão. A nossa confiança tem que estar nele. Diz aqui o verso 2, né? Sobre o Eterno declara: ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. A nossa confiança deve estar no Senhor. Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso baluarte, a nossa cidadela, o nosso castelo forte. Ou seja, veja que na época, né, irmão, dos templários, havia aqueles castelos e aquelas fortalezas que guardavam as pessoas ali. Ou seja, Deus é a nossa fortaleza. Talvez você não esteja hoje dentro de um castelo com muralhas, né, ali lhe resguardando sua vida de você ser morto, saqueado, mas quando nós temos, né, o Deus criador do céu e da terra nos guardando, muito mais do que uma muralha de pedra, de madeira, né, aqueles fortes antigos que eram feitos de madeira, esses castelos, essas muralhas de pedra. Deus é muito mais do que isso. Ele nos guarda em todo o tempo. Talvez você diga: mas eu não vejo nenhuma
nenhuma muralha na minha frente. Eu quero dizer que Deus é esta muralha, Deus é esta fortaleza que te guarda, meu querido, guarda você no seu deitar, no seu levantar, na sua saída, na sua entrada. Ele é quem te guarda todo dia. Aleluia. Quantos são as pessoas, meu querido, que são muitas das vezes aí, sai e não volta. Mas nós temos que confiar nesse Deus. Muitos confiam hoje em uma arma branca, em uma pistola, em um fuzil. Muitos confiam no seu corpo físico, atlético. Muitos confiam nas suas artes marciais que fazem, que praticam. Mas a nossa confiança está no Senhor. Se Deus não nos guardar, quem nos guardará? Quem nos guardará do mal espiritual que tem assolado a humanidade? Porque o mundo está aí, meu irmão, assolado pelas trevas. As pessoas estão desnorteadas espiritualmente, as pessoas estão confusas, as pessoas estão tomadas por espíritos malignos. E você fica às vezes abismado, estupefato aí, porque você vê o pai matando o filho, você vê o filho matando o pai, você vê o filho matando a mãe, você vê o marido matando a esposa matando o marido, você vê aquela desgraça acontecendo no meio da família e você não entende, às vezes fica como pode. Um jovem, um filho que tinha tudo, rico, e de repente tirar a vida do pai, tirar a vida da mãe, estava na faculdade, tinha carro, tinha tudo, de bom e do melhor, e resolve então tirar a vida do pai. Por quê? Quando nós, meu querido, às vezes não nos atentamos, porque por trás desta maldade toda existe, meu querido, um mal espiritual, que muitas pessoas às vezes não se atentam e elas deixam, aleluia, este mal adentrar na sua vida, porque elas não têm uma vida de oração, elas não buscam ao Deus Criador do céu, elas não pedem a Deus para guardar a sua vida, para guardar a sua família, o seu lar. Hoje, no meu tempo, meu querido, o filho, ele dizia, bença pai, bença mãe. Hoje os filhos não dão a bênção para o pai, hoje os filhos não dão a bênção para a mãe. Mas nós que somos da época de 80 anos atrás, né? Pedimos a bênção ao nosso pai, à nossa mãe, mesmo a gente já com uma certa idade, a gente chega ali, quando chega na casa do pai, da mãe, né? Você que tem o seu pai, você que tem a sua mãe, você diz, bença mãe, bença pai, porque você sabe, meu querido, que a bênção do pai e da mãe, né, é importante. Assim como a bênção do nosso pai espiritual, do nosso Deus Criador, na nossa vida é importante. Muito mais a bênção do pai espiritual de Deus, para nos guardar, para nos abençoar nos nossos projetos, né? Ele é a minha e a sua fortaleza. Ele é a minha e a sua proteção. É Ele quem nos guarda todo dia. É Ele quem nos dá o fôlego de vida, que nos permite acordar, respirar. Ele que nos guarda das tragédias, meu querido. E nós devemos então depositar a nossa vida nas mãos do Criador. E diz aqui o verso 4, Ele te cobre com as suas prumas e debaixo de suas poderosas asas se refugia. Sua fidelidade é escudo e armadura. Oh, glória a Deus, Deus é a sua armadura, meu querido. Ele é a nossa armadura. Você veja aqui, quando nascem os pintinhos, né? Aqueles pintinhos ali ficam debaixo da asa da sua mãe, sendo protegido, né? Assim é o nosso Deus, quando nós estamos debaixo da asa do Todo-Poderoso, ou seja, acolhido por Ele, Ele nos guarda, Ele nos protege, de acordo com o seu propósito, porque Ele é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Ele é a nossa armadura, né? Paulo vai falar sobre a armadura de Deus, que nós devemos buscar esta armadura, né? Devemos nos revestir da armadura do Espírito Santo. Por quê? Porque nós estamos, meu irmão, não lutando contra os espíritos malignos. E nós temos que nos revestir
de toda a armadura de Deus. No Salmo 5 diz assim: não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Meu irmão, o inimigo está aí vagando, diz a palavra de Deus que ele está ao nosso derredor, ou seja, ele busca oportunidade para destruir vidas, para matar vidas. Mas quando nós estamos no Senhor, diz a palavra de Deus que o Senhor está ao nosso redor, ou seja, está nos guardando, está nos livrando do mal que há nessa terra, está nos protegendo, está nos cercando. Louvado seja Deus. Então nós devemos buscar a proteção do Senhor em todo tempo, de dia, de madrugada, em todo tempo, irmão. E no Salmo, aleluia, e aqui no verso 6, não temas a peste que move sorrateiramente nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Meu irmão, as doenças estão aí se alastrando e morrendo, muita gente morrendo por conta de vários tipos de doença. Mas o nosso Deus, quando nós depositamos a nossa fé em Deus, sempre de acordo com o seu propósito e a sua soberania, Deus, ele nos guarda de toda e qualquer doença, enfermidade, pestilência, pandemia. Deus, ele nos guarda de acordo com o seu propósito. Veja que o poder da vida e da morte está na mão de Deus. Diz a palavra de Deus que nenhuma folha cai de uma árvore sem a sua permissão. Ou seja, então se alguém morre, é porque Deus permite. Porque Deus é soberano, irmão. Mas quando ele protege, ele tem os seus motivos, os seus propósitos na vida da pessoa. Aquela pessoa não morreu porque era mais pecadora ou menos pecadora, ou era ruim, ou era mais boa. Não, ela morreu porque chegou o tempo determinado, porque cada um de nós temos um tempo determinado, penso eu, aqui na terra, com um propósito e de acordo com o propósito de Deus na nossa vida e com a soberania de Deus, porque ele é soberano, ele está no controle de tudo. Aleluia. E diz mais no verso 7, ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Aleluia. Deus diz para mim e para você nesta manhã, que ele nos guarda de todo o mal que vem à nossa direita, à nossa esquerda, ou até mesmo nas costas, na frente. Deus é quem nos guarda, meu querido. Ele nos protege. Aleluia. Nos verso 8, somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Meu querido, aquela pessoa que vive na iniquidade, que vive praticando o mal, vai chegar um tempo em que ela vai prestar conta com Deus. Veja, aqueles que praticam o mal, meu querido, eles têm um tempo curto nessa terra. Talvez você diga, poxa, eu já conheço uma pessoa que pratica o mal há muito tempo, há mais de 10 anos, e essa pessoa ainda está com vida. Meu querido, o tempo e a hora não pertencem nem a mim nem a você, mas a Deus. E no momento certo, no tempo de Deus, nós iremos prestar conta das nossas atitudes. Uma coisa é certa, aquele que vive impiamente vai receber aquilo que tem plantado. Se não se arrepender, se não buscar uma mudança de comportamento, de mente, se não buscar a Deus e se arrepender dos pecados, vai receber o castigo determinado por Deus, que está na sua palavra. Aleluia. Diz a palavra de Deus, porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Meu querido, ele é o meu e o seu refúgio, ele é a nossa morada, é onde nós devemos buscar e estar, é na presença de Deus, todo dia. Mas você diga, irmão Gilson, eu sou uma pessoa falha. Amém, meu querido, eu também sou falho, eu não sou 100% perfeito, mas Deus quer que a gente esteja ali de joelhos, prostrado, reconhecendo diante dele, Senhor, eu sou falho, perdoa as minhas falhas, me ajuda, me fortalece, segura na minha mão para que eu não venha
cair, tropeçar. Me ajude, Senhor. Deus quer que a gente reconheça, meu querido, a nossa falhabilidade, ou seja, que nós somos falhos e depender da sua ajuda. Estar na presença dele, nos arrependendo todo dia, pedindo a ele o socorro, pedindo a ele que ele seja o nosso refúgio. Aleluia. E no verso 10 diz assim: nenhum mal te alcançará, para desgraça alguma chegará à tua tenda. Amém? Eu profetizo que nenhum mal te alcançará e nenhuma desgraça vai chegar na tua tenda. Em nome de Jesus, nem na sua, nem na minha, nem na nossa família, para a glória de Deus. Quando Deus está conosco, meu querido, ele nos guarda e nos protege em todo o tempo. No verso 11, porque a seus anjos ele dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Deus, meu querido, ele dá ordem aos seus anjos para guardar as vidas, as pessoas. Não pense que você, botando uma cerca na sua casa, um muro alto, você ali com a arma dentro de casa, talvez você se sinta mais seguro, mas eu quero dizer que é Deus quem nos guarda. É Deus quem nos guarda em todo tempo, que guarda a sua casa, que guarda seus filhos, que guarda a sua família. É Deus quem guarda a minha vida, a vida da minha esposa, das minhas filhas, a vida da nossa parentela. É Deus. A nossa confiança não está em nós. A minha confiança, meu querido, não está em mim, porque eu de mim mesmo não posso fazer nada, porque eu sou um ser humano limitado, mas eu tenho que confiar em Deus. Dizer, Senhor, eu sou um homem limitado. Eu sou sujeito, ó Deus, às mesmas dores, às mesmas coisas que as demais pessoas. Eu sou sujeito, ó Deus, a passar por momentos de dificuldade. Eu sou sujeito, Deus, a ser, aleluia, a passar por um mal. Por isso eu te peço, vem guardar a minha família. Nós temos que pedir a Ele o socorro, a proteção, em nome de Jesus. Ele é quem nos guarda em todo o caminho. Mas aí depende, meu querido, em qual caminho você está andando. A palavra de Deus, ela diz que há caminhos para o homem que parece direito, mas ao cabo dão em morte. Muitos estão andando em caminhos de morte, em caminhos que levam à sepultura, em caminhos de destruição. Mas se nós continuarmos andando no caminho do Senhor, que é o caminho de vida, com certeza Ele ali estará nos guardando e nos livrando de todo o mal. Tem gente que procura o caminho de morte. Tem gente que ele deseja estar ali. Então, meu irmão, como Deus pode te guardar se você busca isso? Você deve buscar o caminho da vida, que é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só a vida em Jesus. Ele é o caminho que eu e você devemos seguir. Louvado seja Deus. E diz mais, com as mãos ele te sustentará para que jamais tropeçar em alguma pedra. É ele que nos sustenta, meu querido. Nós somos sujeitos até mesmo a tropeçar, mas a mão poderosa de Deus nos segura para que a gente não fique prostrado em meio à queda. Talvez, meu querido irmão e irmã, você tenha em algum momento da sua vida tropeçado, aleluia, e não tem ninguém para te ajudar. As pessoas só fazem te criticar, as pessoas só fazem, olha aquele irmão ali, ele dizia tão santo, veja, ele caiu, mas eu quero dizer que a mão poderosa do Senhor está a te segurar para que você venha se levantar, meu querido. Esta mão poderosa está te erguendo. Se você crê nesta palavra, receba em nome de Jesus Cristo, que você não vai ficar prostrado nesse lamaçal de pecado, mas o Senhor vai te levantar, vai te erguer e vai fazer de você uma voz profética, que profetize a palavra dele, que pregue a palavra da verdade em o nome de Jesus. E diz mais a palavra de Deus para mim e para você. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente vil.
Deus, meu querido, Ele nos faz andar, aleluia, em lugares perigosos, mas Ele é quem sustenta os nossos passos e nos faz caminhar, aleluia, ali, ser vitorioso, em meio às ciladas, em meio às arapucas, Ele nos dará o livramento. Em meio às tocaias que o homem possa armar, as arapucas invertidas, as ciladas que o homem vem armar, Deus nos faz caminhar e nos guarda e nos protege de toda a praga e de todo o mal. Porquanto Ele te ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois Ele conhece o meu nome. Você conhece o nome do Senhor? Você sabe que o nome de Deus tem poder no céu, na terra e debaixo da terra? Você sabe que o nome de Deus tem poder para repreender o mal, para repreender as enfermidades, para repreender as turbulências da vida? Aleluia. Porque Ele ama você, porque Ele ama a mim. Deus ama a sua criação. Diz a palavra de Deus em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Jesus nós temos a vida eterna, meu querido, porque Ele ama a mim, Ele ama você, Ele nos ama, Ele ama a sua criação. Louvado seja Deus. Sempre, aleluia, diz mais, sempre chama pelo meu nome. Hei de responder-lhe, estarei sempre com ele no momento mais difícil, quando enfrentar a tribulação. Eu resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Nós temos que chamar pelo nome dele. Qual o nome que você tem chamado na hora da dificuldade, na hora da turbulência da vida, na hora das dificuldades que você tem enfrentado? É o nome dele, é o nome dele, só o nome dele tem poder. Só o nome de Jesus tem poder para repreender o mal. Não há outro nome. Diz a palavra de Deus que todos os joelhos se dobrará e toda a língua confessará que só o Senhor é Deus. Qual o nome que você tem chamado na hora da dificuldade que você tem passado? Qual o nome que você tem chamado na hora do perigo, na hora das turbulências da vida? É o nome de Jesus? Porque se você está chamando por Ele, Ele vai vir no momento certo, na hora certa, em nome de Jesus. E diz mais a sua palavra. Aleluia. Eu o contemplarei com a minha longa vida e lhe revelarei a minha salvação. Assim diz o Eterno. Deus, meu querido, Ele está nos contemplando, Ele está nos observando, Ele nos vê lá do seu alto e sublime trono, Ele vê o nosso dia a dia, o nosso comportamento, o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor está a nos contemplar e é Ele quem nos dá longa vida. Aleluia. Ele deseja se revelar para você. Ele já se revelou ao mundo. Quando Deus entregou seu Filho na cruz do Calvário para morrer por toda a humanidade, Ele revelou ali o seu amor, a sua longanimidade, a sua bondade, a sua misericórdia para com nós, seres humanos, meros pecadores, porque nós fomos alcançados pela graça, não por mérito nosso, não por obras, diz a palavra de Deus, mas pela obra de Cristo Jesus. É através, meu querido, da obra redentora, salvífica, lá do Calvário, que eu e você somos salvos, quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Ele nos salva, Ele é o nosso Redentor, Ele é a nossa salvação. Amém? É isso que Deus deseja para você. Que Deus te guarde, que Deus te livre de todo o mal, que há debaixo desse céu. Em nome de Jesus, que Deus caminhe com você, que Deus lhe abençoe em tudo, meu querido, amado irmão, em nome de Jesus. Amém, meu querido, vamos orar. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, por cada vida que irá ouvir
esta simples mensagem alcança este rapaz, esta moça, esta família. Deus, entra nesse lar, entra nessa vida, liberta, transforma, em nome de Jesus. Esmiuça o coração de pedra, fortalece a fé deste homem, desta mulher, repreenda todo o mal em sua volta, em sua casa, em seu trabalho, repreenda a inveja, o olho grande, toda a amarração, meu Pai, tudo aquilo que o inimigo arquitetou, elaborou contra a vida deste pai de família, desta mãe de família, deste jovem, desta criança, desta mulher, deste homem. Deus, que o Senhor venha dar o livramento em nome de Jesus. Pai, abençoa o Brasil, abençoa a nossa liderança política, abençoa esse governo, abençoa a minha família, meu pai, minha esposa, minhas filhas, abençoa a minha parentela. Pai querido, abençoa aqui em volta onde eu moro, os meus vizinhos da direita, da esquerda, de cima, de perto, de trás, de longe. Salva vidas aqui, meu Pai, em nome de Jesus, no bairro aonde eu resido, aonde eu moro, na comunidade, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos amados irmãos? Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, se você assim o quiser, em nome de Jesus, e nos ajude a levar a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.